Ao encontrar a placa R1, essa placa aqui, num cruzamento, o condutor deve fazer o quê? Parar apenas se houver outro veículo aproximando-se. Olha, a gente aprendeu que o significado dessa placa é parada obrigatória. Obrigatória. E essa parada tem que ser uma imobilização total, independentemente de estar ou não vindo alguém. E quando aqui fala parar apenas se houver outro veículo aproximando, dá a entender que não vai precisar parar sempre. E precisa sim. Nessa placa aqui é parar sempre. Esse apenas aqui é uma casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Parar completamente o veículo antes da linha de retenção. Ok, certinho. Parar completamente, viu? E só seguir quando a via estiver livre. Perceba aqui que também tem uma casca de banana e ela não vai ser eliminada. A alternativa não está errada. Por quê? Porque ela está toda certinha. Eu analisei a primeira frase, ó, parar completamente o veículo antes da linha de retenção. Só seguir quando a via estiver livre. Ok, tudo certinho. Então, apesar de ter uma casca de banana, aqueles 90% acabou caindo nos 10%, né? Os 10% ficou faltando, que é a exceção. Isso aqui está certinho, tá? Tudo bonitinho. Vamos ver a letra C. Aumentar a velocidade para não atrapalhar o fluxo. Se você é obrigado a parar, você vai aumentar a velocidade? Não faz sentido, está eliminada. Reduzir a velocidade e atravessar devagar se não houver veículos. Esse comportamento da letra D é para a placa de D a preferência. Quando é placa de D a preferência, eu faço exatamente do jeito que a letra D está dizendo. Mas sendo placa de parada obrigatória, só reduzir a velocidade não resolve. Eu tenho que parar completamente o veículo. Então aqui está fora, B de bola a resposta. Ao encontrar a placa R25A, essa placa aqui, o motorista deve fazer o quê? Parar no acostamento, essa placa significa o quê? Vire à esquerda. Esse é o significado dessa placa. Está te dando uma ordem, você chegou ali numa interseção, no cruzamento, o que for. Você não pode seguir em frente nem virar à direita. Você tem que virar à esquerda, é uma ordem. Não tem nada a ver com parar no acostamento. Sinalizar e virar à esquerda, ok. Com segurança, ok. Tudo bonitinho, certamente vai ser essa a resposta. Seguir reto, sem reduzir a velocidade. Bom, isso aqui é uma placa que é colocada na interseção, no cruzamento. Eu não vou reduzir a velocidade? Já está errado. Seguir reto? Não pode, já está mandando eu virar à esquerda. Está eliminada. Virar à direita imediatamente? Não. Aqui está mandando virar à esquerda. Esquerda, vire à esquerda. Então está fora, né? Letra B de bola a resposta. Ao ver a placa R19, o condutor deve entender que... O que ele tem que entender quando vê essa placa aqui? Eu estou vendo 60 km por hora. O que é isso? É a velocidade obrigatória? Eu tenho que andar nessa velocidade aqui? Não. Essa é a velocidade máxima permitida para aquele trecho da via? Certamente essa vai ser a resposta. É apenas uma recomendação? Apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana, é 90% da alternativa ser errada. E nesse caso está errada. Ou essa aqui é a velocidade mínima? Até existe velocidade mínima, gente, existe. O Código Transbrasileiro estabelece velocidade mínima, mas ela não é impressa em placa. A velocidade mínima, ela não é impressa em placa. A velocidade mínima, ela parte de uma regra. Diz a regra que a velocidade mínima vai ser sempre a metade. Metade da máxima. A máxima, sim, ela vem na placa. A mínima não, você nunca vai ver velocidade mínima em placa. Nesse caso aqui, a velocidade mínima seria 30 km por hora, né? 30. Mas não é o que a questão está pedindo. Está vendo a placa? Essa é a velocidade máxima. B de bola. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Ao ver a placa R2, a de D a preferência, né? Tá aqui, ó. O motorista deve o quê? Reduzir a velocidade, ok. E deixar passar os veículos que vêm pela via principal, ok. Provavelmente vai ser essa a resposta. Buzinar para sinalizar que vai passar. Esse buzinar aqui, não. Buzina só deve ser utilizado em duas circunstâncias. Para alertar outros motoristas, outros usuários da via, a fim de um risco que está iminente. Por exemplo, um condutor que sai de uma garagem de ré
sem ver o trânsito e sai de forma perigosa. Eu estou passando aqui, eu posso dar um toque na buzina para ele. Tudo bem. Posso usar a buzina também fora do perímetro urbano, lá na rodovia, quando eu quiser ultrapassar alguém, já pisquei o farol para ele, ele não viu, eu posso dar um toque na buzina. Ok. Só nessas duas circunstâncias que o código permite usar a buzina, tá? Qualquer outra que aparecer buzina lá já sabe que está errado. Então isso aqui está fora. Parar completamente o veículo. Não, esse parar completamente o veículo é na placa de pare. E aqui ainda fala, mesmo sem outros carros. Está vendo ninguém? Eu vou parar completamente o veículo nessa placa aqui? Não. E isso seria na placa de pare. Essa seria a resposta se a placa aqui do lado fosse aquela de pare. Mas não é o caso. Avançar primeiro, pois tem prioridade. Quem tem prioridade é veículo em situação de emergência. Polícia, ambulância, bombeiro, está ali com os dispositivos ligados, gritando na sua cabeça, lá, furi, sai da frente que está com pressa. Aí tem prioridade. Você não. Está fora, letra A, a resposta. Ao ver a placa R4A, que é proibido virar à esquerda, o motorista deve fazer o quê? Fazer a conversão à esquerda com cuidado. Se aqui é proibido, né? Proibido virar à esquerda, como é que eu vou fazer a conversão à esquerda? Não posso. Parar o veículo no cruzamento? Não vejo necessidade. Pela placa aqui, não tem nada que nos imponha parar o veículo. Reduzir a velocidade e virar rapidamente? Virar para que lado? Nem falou. Está proibindo virar à esquerda. Eu posso seguir em frente. Não sou obrigado a virar à direita. Está errado. Seguir em frente ou virar à direita. Aí sim. Respeitando a proibição. À esquerda não pode. Agora em frente ou à direita, ok. Então letra D a resposta. Ao ver a placa R20, que é proibido acionar buzina ou sinal sonoro, esse é o significado da placa, o condutor deve entender o quê? Deve buzinar para avisar pedestre. Se é proibido, como é que eu tenho que buzinar? Não posso, né? É proibido usar a buzina ou qualquer sinal sonoro no local. Quando fala sinal sonoro, não é o som automotivo, não. É porque o veículo pode ter outro tipo de sinal sonoro que não seja necessariamente a buzina, tá? Aí vai da sua criatividade. Aí no trânsito você vai ver outros tipos de sinais sonoros que não sejam buzina. Não pode nem a buzina, nem sinal sonoro. Tá? O que essa placa significa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver as outras. O uso da buzina é obrigatório? Não, pelo contrário, ele é proibido. Só pode buzinar durante o dia? Só é casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Aí você fica assim, professor, você fala aí dessa casca de banana, para que é isso? São algumas palavras, tem uma lista de quase 20 palavras que quando elas aparecem na alternativa, elas entram como uma casca de banana. E quando tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser errada. 90%, quase sempre errada. Fechou? Quer saber que palavras são essas? Bora para cá estudar com a gente, tá? A resposta aqui é B de bola mesmo. Ao ver a placa R24B, que é passagem obrigatória, esse é o significado dessa placa, tá? O condutor deve entender que, o que ele vai entender? Que deve parar o veículo, não tem nada aqui obrigando ele a parar o veículo. Que é permitido passar por qualquer lado, qualquer é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. A passagem é obrigatória pelo lado direito do obstáculo, conforme mostrado pela placa. Aqui é do lado direito, né? A placa está apontando para o lado direito. E como é que eu sei que é lado direito? Primeiro porque eu estou vendo aqui ela apontando para o lado direito. Mas lembrando também do macete, né? Sempre que no final do código da placa for um Bzinho, eu sei que ele está dizendo alguma coisa para a direita. Se tiver um Azinho, eu sei que é alguma coisa para a esquerda. Então é direita mesmo. Letra A. Ele deve virar à esquerda? Não, é Bzinho. Bzinho é direita. E óbvio, ele não tem que virar à esquerda, não. Ele tem que passar pela direita do obstáculo. Letra C. Ao ver a placa A32A, essa aqui, ó, o motorista deve fazer o quê? Seguir sem se preocupar. Veja bem, nós temos aqui uma placa alertando sobre travessia, trânsito e aglomeração de pessoas, pedestres nessa área. Eu vou passar sem me preocupar?
Claro que não, ela é uma placa de advertência, ela é um alerta. Se ela está te alertando é porque existe um perigo. Então você vai, tô nem aí, sem me preocupar, não faz sentido. Reduzir a velocidade? Ok. Ficar atento? Ok. Atento a quê? A travessia de pessoas. Exatamente, isso aqui é uma pessoa, não é? Isso aqui não é um animal, não é um carro, não é uma moto. É uma pessoa. Provavelmente a resposta vai ser essa. Buzinar para os pedestres saírem? Não. Já falamos em outras ocasiões que buzina não pode ser utilizada para qualquer coisa no trânsito. Buzina é só para alertar pessoas sobre riscos. Pessoas, outros usuários, né? Pode ser ali, motociclistas, condutores, ciclistas também, até para pedestre, dependendo do caso. Mas normalmente para o pedestre não. Tá? Normalmente não. Letra C está fora. Aumentar a velocidade? Pô, se o local tem uma aglomeração ali de pessoas, eu vou aumentar? Não dá, né? Ficamos aí de letra B, questãozinha fácil. Camila trafega atrás de um caminhão. Tem muita gente que, quando lê uma questão assim, fica, quem que é Camila? Eu não aprendi sobre essa Camila lá no curso, não. Gente, isso aqui é um personagem fictício. Eles inventaram. Do jeito que eles colocaram Camila, eles poderiam ter colocado Alfredo, Juarez, Mateus, Clotilde, Ronaldo, qualquer nome. Isso aqui é um personagem, tá? Então a Camila, ou um condutor qualquer, trafegava atrás de um caminhão, em um trecho com a placa R7. Essa placa aqui, ó. O que ela deve fazer? Essa placa significa proibido ultrapassar. Bora ver? Deslocar-se pelo acostamento. Gente, eu não posso dirigir pelo acostamento, vocês sabem disso, né? Permanecer em sua faixa. Bom, se eu não vou ultrapassar, eu tenho que ficar na minha faixa, não posso sair dela. Mantendo distância segura? Ok também. Essa aqui serve como resposta. Ultrapassar pela faixa da esquerda rapidamente? Não pode ultrapassar. A placa proíbe ultrapassar. Fazer sinal de luz pedindo passagem. Não vai pedir passagem porque o trecho não permite ultrapassagem. Ficamos aí de letra B mesmo. Carla vê a placa R8A, essa placa aqui, ó, em uma ponte. Por que ela foi instalada ali? Quem? Ela é a placa, né? Por que essa placa foi instalada em cima da ponte? Essa placa significa proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Esquerda é o lado de cá, direita é o lado de cá. Essa aqui é a linha que divide as duas faixas. Quem está na faixa da esquerda não pode mudar para a faixa da direita. Existe essa placa também com a setinha para o outro lado, fazendo assim, ó, que é proibido mudar da direita para a esquerda. Fechou? Entenderam? Por que instalaram essa placa em cima de uma ponte? Para evitar que veículos mudem de faixa. Sim, claro, né? Se ela proíbe mudar de faixa, é para isso. Em local estreito e que causem colisões. Risco, né? Imagina você mudando de faixa em cima da ponte, uma ponte estreita. Qualquer coisa que acontecer, você não tem área de escape. Você vai cair lá de cima, vai cair dentro do rio, dentro do lago, seja lá o que for, dentro do mar, né? Depende da ponte. Então aqui, ó, tudo certinho. Certamente vai ser essa a resposta, até pela técnica do elefantinho também, né? Porque quando a gente bate o olho nas alternativas, ó, alternativa curta, curta, curta e uma alternativa longa, grandona, é o elefantinho. Quando a gente identifica um elefantinho na questão, 80% de chance dela ser a resposta. Porque a radar de velocidade não tem nada a ver com radar, essa placa. Porque é área de pedágio, também não tem nada a ver com pedágio essa placa, porque é trecho de ultrapassagem. Bom, se fosse trecho de ultrapassagem, não tinha placa proibindo mudar de faixa de trânsito. Como é que você vai ultrapassar sem mudar de faixa? Então, não é. Ficamos mesmo com o elefantinho lá, a técnica. Valeu novamente.